Queridos irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham também, amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos em meio a uma conferência internacional dentro no auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Estamos dentro do tema geral, Cristo, o centro conector da obra de Deus. E o livro em questão é o livro de Colossenses. Estamos na mensagem 12, de número 12, com o título Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A leitura da Bíblia, Colossenses 2, versículo de 1 até 7. Eu vou fazer uma leitura rápida com vocês. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo vem mantendo uma grande luta pelos colossenses e também pelos laodicenses e também por todos aqueles, especialmente da Ásia Menor, que não viram ainda Paulo face a face, mas foram ajudados por Paulo e pelos cooperadores dele. Vocês sabem que o que estamos fazendo hoje aqui na Terra, em primeiro lugar, parece uma coisa de muita alegria, e de fato é de muita alegria, como uma reunião como esta, desta noite, irmãos, é algo que você não experimenta neste mundo. Nós realmente estamos na esfera celestial. A igreja não é coisa desse mundo. A igreja é coisa da dimensão de Deus, da dimensão espiritual e do céu. Mas por outro lado, nós estamos aqui na terra porque há uma usurpação do reino. O inimigo de Deus usurpou a terra para si. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, irmão, de um lado é para a edificação da igreja, resgatar as pessoas, curar as pessoas, trazê-las para a edificação, cuidar delas para edificação. Mas por outro lado, irmãos, estamos envolvidos em uma grande luta. Você tem consciência de que nós estamos em uma guerra? Estamos em guerra. Tanto é que a sala de comunhão dos cooperadores, nós chamamos de sala de guerra. Ali nós recebemos a palavra de comando do Senhor, a ordem do Senhor, e todos os generais, todos os oficiais do Senhor, daquela sala, perdão, estão ali para cumprir ordens. Há uma guerra sendo travada nas ruas desse mundo.
Colossos e Laodiceia são duas cidades cujas igrejas foram levantadas por Epáfras. Epáfras era um obreiro aperfeiçoado por Paulo em Éfeso, por isso ele não conheceu pessoalmente essas igrejas. Paulo permaneceu 2 anos na escola de Tirano, numa propriedade alugada, noite e dia, pregando a palavra para aperfeiçoamento dos cooperadores e com isso alcançar as igrejas da Ásia Menor. E assim Colossos foi levantada, a igreja de Colossos foi levantada, a igreja em Laodiceia foi levantada, também a igreja em Hierápolis. Foram levantadas as 3 igrejas por Epáfras. Mesmo não as conhecendo pessoalmente, Paulo tinha consciência da sua responsabilidade em anunciar Cristo, com o fim de apresentar cada homem perfeito em Cristo. Essa era a sua grande luta. Por isso ele escreveu no final do capítulo 1, vou ler novamente capítulo 1, versículo 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, aqui todo homem é cada um. Paulo não fez o trabalho de uma forma massificada, mas ele se preocupava com cada um. Anunciamos, advertindo a cada homem. Irmãos, eu não tive tempo de terminar. Essa palavra advertir não é fácil. Para quem busca, para um orador, para um que prega a palavra e que quer ganhar o público, quer alcançar popularidade, ele falaria apenas palavras bonitas. Mas Paulo era fiel ao Senhor. Vocês sabem que não é fácil advertir, certo? Quando Paulo, já solto da primeira prisão, antes da segunda, ele enviou Timóteo para Éfeso, para admoestar algumas pessoas que não ensinem palavra diferente do que Paulo está ensinando. Irmãos, admoestar, advertir, irmãos, se alguém quer ganhar popularidade, e alguém quer ser político, não faria isso, arriscaria a sua popularidade. Mas irmão Paulo fazia aquilo, por um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento. Somente, irmãos, um verdadeiro servo de Deus fala a verdade, adverte um homem, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, eu tenho percebido que o encargo do Senhor para nós, que saímos às ruas para pregar o Evangelho, posso orar por você e deixar livros que falam uma palavra do Evangelho do Reino, que é uma palavra jamais dura, não é uma palavra como leite, mas uma palavra como um alimento sólido, para que algumas pessoas que busquem realmente alimento sólido sejam beneficiados com o Evangelho do Reino. Mas, irmãos, eu quero que você saiba que a nossa missão não é só pregar o Evangelho. Eles saiam da situação em que estão. Alguns querem até tirar a vida, outros já
sem vontade de continuar a viver, outros já com o casamento se desfazendo, com a sua vida destroçada, e nós tiramos essas pessoas dessa situação. Mas não basta só isso. Nosso objetivo é maior. Nosso objetivo, irmão, primeiro trazer para a igreja para ser curado. Essas pessoas precisam ser curadas. Vamos cuidar bem e vamos já colocá-los também em combate, para servir o Senhor, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas. Irmãos, qual é o objetivo de tudo isso? Para que essas pessoas também recebam o rio da graça, possam receber a realidade de Deus, enchendo todos os vazios do seu ser. Eles também, junto conosco, façam a imersão na palavra, possam abrir a porta da sua mente, para que Deus penetre em seu coração, também possa levar Cristo para cada parte do seu ser. Dessa forma, irmãos, com paciência, com perseverança, nosso objetivo, irmãos, é levar todas essas pessoas que estão sob nossa responsabilidade, naquele dia, irmãos, ser apresentado, cada pessoa ser apresentada como homem maduro e perfeito em Cristo. Nós queremos gerar uma igreja em Filadélfia, mas que não seja só nós, mas muitas outras pessoas também amam a vinda do Senhor. Há muitas outras pessoas que estão se agregando a nós. Nós queremos, irmãos, ajudar todos que estão junto de nós, sob nossa responsabilidade, a quem nós podemos levar o Evangelho do Reino através dos livros, da colportagem. A nossa responsabilidade, irmãos, é levar todos perfeitos em Cristo. Irmãos, é para isso que eu também me afadigo. É para isso, irmãos, que eu me afadigo. Não é para só eu ter uma boa vida, não. Eu me afadigo para levar cada homem maduro em Cristo, esforçando-me o mais possível, mas não com a minha força natural. É segundo a eficácia, da sua eficácia que opera eficientemente em mim. Graças a Deus, irmãos, nós temos cada vez mais irmãos aprendendo a trabalhar no descanso de Deus. Quando o irmão Dong estava com saúde debilitada, 2016, na verdade desde o final de 2014, 2015, 2016, especialmente 2016, 2017, já bastante debilitado. Irmãos, eu tremi na base. Falei, Senhor, o Senhor vai passar essa responsabilidade para mim? Eu não tenho essa capacidade. Falei para o Senhor, não tenho essa capacidade. Mas eu tremi. Eu lutei contra o Senhor. Falei, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Passe para o outro. Aí o Senhor, andando nessas ruas da estância, de um lado andando, caminhando, para fazer um pouco de exercício físico, eu tenho o hábito de andar e ter comunhão com o Senhor. Tendo comunhão com o Senhor, lutando com o Senhor, Senhor, não tenho condições, essa responsabilidade é muito pesada. Eu conheço tudo que irmão Dong passou, os seus sofrimentos, as suas perseguições. Aí o Senhor, graças a Deus, Ele me fez ver Êxodo 33. Depois que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, Deus então lhe dando os 10 mandamentos, o povo lá embaixo do monte já prevaricou. O povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro que representasse os deuses que havia os tirado do Egito. Olha só que ofensa contra Deus.
Deus então se indignou, falou para Moisés descer depressa, que o povo já entrou em confusão. Quando Moisés viu aquela situação, Moisés quebrou as 2 tábuas da lei e disse para o povo: quem é do Senhor, venha para o meu lado. Cada um puxa da sua espada e mate cada um seu irmão, seu vizinho, seu parente. Aí a tribo de Levi se pôs do lado dele. Dessa forma, irmãos, a tribo de Levi se santificou para ser uma tribo de sacerdotes. Aí Moisés viu e Deus estava indignado. Deus disse assim: esse povo é de dura serviço. Eu não vou levar mais esse povo para possuir a boa terra de Canaã, conforme prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou levantar a tua descendência, Moisés, para possuir a terra. Moisés disse: espera aí, a tua promessa foi feita a Abraão, não é para mim não. Senhor, o Senhor tem que cumprir a tua promessa. Aí o Senhor falou: está certo. Eu vou levar esse povo para possuir a terra de Canaã, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés se desesperou. Moisés falou: Senhor, se tu não fores, não me faça sair desse lugar. Em outras palavras, se o Senhor não vai, eu também não vou. Irmãos, é mais ou menos isso que eu falei para o Senhor. Aí o Senhor deu uma promessa para Moisés que eu acatei como se fosse para mim. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Imagina, irmãos, essa pesada responsabilidade de levar um povo como vocês e muitos outros que estão em casa. Problemas que surgirão, pressões, sofrimentos. Irmãos, quem aguenta? Por isso, irmãos, o segredo é ter a presença do Senhor e aprender a trabalhar no descanso do Senhor. Acreditar, irmãos, que de fato eu creio que essa obra não é minha. Se fosse minha, eu tenho que fazer isso com a minha força, aí eu teria desistido no primeiro dia. Não tenho força para isso, não tenho capacidade para isso. Falei: Senhor, o Senhor que tem que fazer. De fato, irmão, quando vem uma situação difícil para mim, eu não tento resolver eu mesmo. Eu falo: Senhor, essa obra é tua. Eu devolvo para o Senhor. Senhor, não é comigo, é contigo. Essa peleja não é minha, é tua. De fato, irmãos, o Senhor tem todos os problemas que eu tenho enfrentado, irmãos, o Senhor tem estado na minha frente. A presença do Senhor, de fato, irmãos, faz toda a diferença. Por isso, irmãos, vamos aprender a trabalhar no descanso do Senhor. Senão, irmãos, apóstolo Paulo teria morrido de ataque cardíaco. Eu vou morrer de síndrome do pânico. Mas graças a Deus, irmão, eu estou tranquilo. Ainda não preciso pedir licença médica. Eu estou bem. Porque a sua presença está conosco. Ele nos faz trabalhar no descanso. Ele quem faz a obra. Ó Senhor Jesus. Paulo então teve notícias da fé deles em Cristo Jesus, né? Eu li isso no capítulo 1, versículo 1. E a fé deles em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 4, não é isso? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo
está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, a fé, o amor e a esperança é a estrutura da nossa vida cristã. É a estrutura da vida da igreja. A fé, eu já falei, irmãos, a fé é para com Deus, para com Cristo Jesus. A fé nos dá acesso a Deus, que está na dimensão da eternidade, irmãos. Valorize a fé. A fé faz você ter acesso das coisas da outra dimensão, não dessa dimensão tridimensional, não dessa dimensão cartesiana, não dessa dimensão visível, mas dimensão da eternidade. Onde está Deus? Temos acesso a Deus pela fé. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nem todos os homens têm isso. E nem todos os cristãos conhecem a fé que tem. Por isso, irmão, use mais a tua fé. A tua fé leva você, a fé é como se fosse um portal, como se fosse uma janela, que transporta você para a eternidade, para Deus, para onde Deus está. Onde você tem acesso à substância de Deus, à hipóstase de Deus, à realidade das coisas que não se veem. Hebreus 1, versículo 3, capítulo 11, versículo 1, eu não quero repetir, não tenho tempo. Então a fé também vem pelo ouvir a palavra de Cristo, já lemos isso, Romanos capítulo 10, versículo 17, certo? Então a nossa fé, irmãos, tem que se basear na palavra. Infelizmente, muitos cristãos dizem assim: não, o médico me prescreveu um remédio. Eu, pela fé, não vou tomar mais esse remédio. Irmão, se Deus não te disse uma palavra, não faça essa loucura. Isso não é fé. A fé é quando você tem acesso a Deus e Deus te fala. E isso vem pela palavra. Isso é loucura, não é fé. Então a fé vem pela palavra. O Senhor tem que falar com você. E você crê na palavra. Tá? Portanto, a fé está sempre relacionada com o que Deus fala. Não é uma habilidade do homem. Não, eu tenho capacidade de fé, tenho capacidade de crer. Eu não vou trabalhar, eu vou conseguir sobreviver, criar minha família. Irmão, isso não é fé. Mas a palavra da fé que pregamos, irmãos, produz a fé no coração de quem ouve. E ao confessar Jesus como Senhor, irmãos, a pessoa é salva. É mediante a palavra. Não é uma fé no ar, uma fé abstrata. Não, a fé vem pela palavra. Então nós pregamos a palavra da fé. E a fé aciona o poder de Deus. Vocês se lembram em Efésios capítulo 1, 19? Efésios 1, versículo 19, eu gosto muito desse versículo. Irmãos, a suprema grandeza do poder de Deus, irmãos, essa suprema, não é pouco poder não, a suprema grandeza do poder de Deus, irmãos, é esse poder que Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Olha só que poder. Esse poder ressuscitou a Cristo. E esse poder o fez sentar-se à direita dele. Olha o tamanho do poder, a força desse poder, né? E esse poder o fez sentar-se nos lugares celestiais, que estão acima de todo principado,
potestade, né? Toda autoridade, todo domínio, todo poder e todo nome que se possa referir no presente século e na vindoura, no vindouro. Irmãos, e esse poder, irmãos, vai pôr todas as coisas debaixo dos seus pés. Esse poder vai fazê-lo ser o cabeça sobre todas as coisas. Por isso Deus o deu para a igreja. E esse poder vai fazer com que a igreja faça esse trabalho de encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Mas como a igreja vai fazer isso? É por esse poder. E como você vai ter esse poder? Olha o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para quem? Para com os que cremos. Olha a força que você tem na fé. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus tem essa suprema grandeza do poder. Mas esse poder, quando você crê, desse poder sai uma força para operar em cada situação em que você se encontra. Esse poder opera, esse poder executa uma obra, esse poder executa um trabalho. Quem da área da física, eu sou engenheiro, quem da área da física entende como se realiza um trabalho. O trabalho não é realizado pelo poder. O trabalho é realizado pela força. A força, quando a força é aplicada a um corpo e desloca esse corpo a um determinado deslocamento, realiza um trabalho. Eu tenho força nesse braço aqui, não é isso? Aqui está uma garrafa, vocês estão vendo a garrafa. Se eu aplico a força para deslocar essa garrafa 30 centímetros, eu realizei um trabalho. E é a força multiplicado pelo deslocamento. Se não entendeu nada, também não tem problema. Então a obra de Deus é realizada pela força, e essa força vem pelo poder. Esse poder está em você acionar. Você pode acionar. Como você pode acionar? Pela fé. Aciona pela fé. Certo? Por que você entra no carro, coloca a chave na ignição, certo? E você vira a chave. Quando você vira a chave, porque você tem a fé de que aquele carro ali tem um motor que tem poder. O motor tem poder, seja ele de 4 cilindros, de 6 cilindros, de 8 cilindros, certo? Aquele motor, quando você vira a chave, tem um poder. Começa a funcionar. Mas você só pisando no acelerador, aquilo, né? Aquele poder é uma potência. Por isso que você tem 150 cavalos de potência, 300 cavalos de potência. Isso é potência, é poder. Mas se você não engata o poder, a primeira marcha, e solta a embreagem, você não fornece, o poder não fornece força para que o carro execute um trabalho. Vocês entenderam? Então quando você hoje, no seu espírito, você tem poder de Deus. No seu espírito está o poder de Deus. Então você tem que crer. Quando você crê na palavra profética, você engata a primeira. E você acelera e solta a embreagem. Aí o carro vai, vum! Realiza um trabalho, prega o evangelho, ganha uma pessoa, cuida de uma pessoa. Vocês estão entendendo? Aleluia pela fé. Meu Deus, já estou gastando mais tempo do que normal. Senhor Jesus, vamos lá. Por isso, irmãos,
A fé aciona o poder de Deus. Não tenho tempo de ler outros versículos. Você pode ver também a 1 Coríntios 2:5. Também Colossenses 2:12. E 1 Pedro 1:5. E 1 Tessalonicenses 1, eu faço questão de vocês lerem. 1 Tessalonicenses 1. Versículo 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, quando você usa a tua fé, na palavra profética, geralmente é na palavra que o Senhor fala com você. Quando você usa a fé na palavra profética, acabei de falar, gera uma força para operar, realizar um trabalho, é ou não é? E o que está escrito aqui? Na operosidade da vossa fé. A vossa fé faz a obra, a vossa fé realiza realizações, realiza operações, realiza trabalho. Então, irmão, como é que eu e você vamos realizar o trabalho, irmão? Fé na palavra, imersão na palavra. O Senhor nos disse pela palavra profética, na rua, vamos para a rua. E você vai para a rua e funciona. E a palavra profética na imersão disse para você que Deus quer encher todo homem, todo vazio do homem com Cristo, com o amor de Deus, com a realidade de Deus. Você vai na rua, fala essa mesma palavra e a pessoa fala, era exatamente o que eu precisava. Porque a fé opera, a fé faz a obra, a fé faz o trabalho. Aleluia! Então a obra de Deus, irmãos, não é realizada pela capacidade humana. Se fosse pela capacidade humana, irmãos, eu sou o primeiro a me demitir. Eu já falei para o Senhor, Senhor, nem me chama. Não tenho capacidade. Mas, irmãos, não é pela capacidade humana, mas é pelo poder de Deus, mediante a fé. Por isso, irmãos, os ministros da nova aliança sabem, 2 Coríntios 3, 4 a 6, eu não canso de ler esse versículo, mas hoje eu não vou ler, você sabe do que eu estou falando. Paulo falou assim, nem que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Irmãos, às vezes você pensa, puxa, o apóstolo Paulo falou palavras, realmente realizou a obra de Deus, puxa, esse cara é bom, né? Mas Paulo vai dizer um dia lá no céu para você, é verdade, nada partiu de mim. Tudo que partir de mim não funciona, mas partiu de Deus. Porque eu não sou capaz nem de pensar alguma coisa, não tenho a capacidade de planejar a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus ninguém planeja, só Deus quem planeja. Vocês devem estar pensando, puxa, falar livro de Colossenses, Pedro já deve ter programado todas as 24 mensagens do alimento diário. Planejei nada, irmãos, nada. Mas não é por preguiça não, é porque Deus quem planeja, não sou eu. Por isso, irmãos, ele disse, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Irmão, não estamos mais na velha aliança. Na velha aliança depende de quem tem capacidade de cumprir a lei. Mas na nova aliança não. Nenhum de nós aqui é capaz não. Na nova aliança, irmão, é a aliança do Espírito. Não é da letra mais. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Também em Zacarias capítulo 4, versículo 6. No meio daquela situação caótica, em que o povo de Deus foi levado todo em cativeiro pelos assírios, o reino de Israel, depois o reino de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia. Milhões deles, irmãos, estão ali já radicados na Síria, na Babilônia. Somente 50 mil pessoas voltaram para reedificar
o templo do Senhor em Jerusalém. Isso ainda porque Deus deu a promessa de que usariam o rei gentil, Ciro, para fazer um decreto e permitir que o povo volte para sua terra para reedificar o templo para o Senhor. Poucos voltaram. A grande maioria ficou no cativeiro. Irmãos, essa é a mesma situação de hoje. Deus hoje, como igreja, Ele tem muitos filhos de Deus. Mas, irmãos, estão espalhados na Síria, na Babilônia. Então Deus precisa chamar um povo para voltar para Jerusalém. Você voltou? E chega em Jerusalém, são os menos capazes. Não tem dinheiro. Quem vai financiar essa obra? Irmãos, por isso que no meio de tanta dificuldade, Zacarias profetizou para Zorobabel e Josué: Zorobabel, não se preocupe, não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, se olhar para nós, irmãos, o que nós vamos fazer para encerrar esta era? Quem somos nós? Mas o Senhor vai falar para nós: sejam corajosos, porque não é pela força vossa, nem pelo poder vosso, mas é pelo meu Espírito. Eu vou realizar essa obra, eu mesmo vou realizar essa obra, e o templo será reedificado. A igreja em Jerusalém será consolidada. Deus terá um lugar de habitação no Espírito. Ó Senhor Jesus. E o terceiro elemento é a esperança. Falei primeiro da fé. E a fé faz a obra. A fé é que tem a operosidade, eu chamo de operacionalidade, né? Por isso, irmãos, eu estou chamando os nossos jovens para assumirem a parte, né? O núcleo energético da obra do Senhor. Nós precisamos, irmão, dos nossos jovens para colocar sua energia para fazer operações de Deus. Vocês estão dispostos? Cadê os jovens de... Fiquem de pé os de 25 anos até 50 anos. Obrigado. É com vocês. Deus vai tocar as operações da obra de Deus com a energia de vocês. Mas lembre-se, é pela fé, não é pela sua capacidade. Pela fé na palavra profética, pela imersão na palavra, pela sua obediência à palavra. A fé sua vai operacionalizar a obra. Aí o outro elemento, terceiro elemento, é a esperança. Irmãos, é a esperança da segunda vinda de Cristo, é a nossa esperança da glória. Colossenses 1:5, 1:27. Quando Cristo vier, irmãos, nós seremos glorificados nele, pois ocorrerá a redenção do nosso corpo. Já falei isso várias vezes, não vou ler de novo, Romanos 8, 18 até 23. E os vencedores reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Quem quer reinar com Cristo durante 1000 anos? Então, a esperança produz a perseverança, a paciência, para nós continuarmos a viver e lutar pelo reino, e viver pela edificação da igreja, viver para resgatar mais pessoas, cuidar das pessoas, até apresentar todo homem maduro em Cristo. Vocês estão me entendendo? A fé é para fazer a obra de Deus
a fé na palavra. A esperança é para nos dar combustível, perseverança, irmãos, para não desistir. Vamos seguir adiante. Não pare. Os músculos estão já no final, entrando em esgotamento, não é isso? Parece que falta ainda, parece que vai desfalecer, mas falta um pouco, o Senhor está vindo. Amanhã está chegando, a aurora já chegou. O Senhor vai vir, vai te galardoar. Então a esperança, irmão, nos mantém nessa expectativa de lutar pelo reino do Senhor. Mas tudo isso é para produzir o quê? A fé é a obra do Senhor, esperança para manter-nos vivos, para lutar, mas tudo isso é para produzir o amor. A fé um dia, quando o Senhor voltar, não haverá mais necessidade. Porque nós poderemos já, irmãos, estar na dimensão de Deus. A esperança, depois que o Senhor volta, não precisa mais. Mas o amor é o resultado, o produto final na nossa vida cristã, na nossa vida da igreja. Por isso, irmãos, eu disse que o amor, esse tecido de amor que o Senhor está tecendo e nos entrelaçando com Deus e com os homens. O amor é para com todos os santos. Deus é amor. Amor é a própria essência de Deus. Amor é doação, já falei várias vezes. Deus é o doador de toda a criação. E a sua maior demonstração de amor é ter nos doado o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados, para vivermos por meio dele. Isso está onde? 1 João, dê uma olhada, 1 João, Senhor Jesus, está chegando a parte que eu gosto, daqui a pouco já está chegando. 1 João 4, versículo 8. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa essência de Deus, se Deus não nos suprir, porque Deus é amor. Onde eu estou, hein? Eu devia ler o versículo 8, onde eu estou? É o versículo 8 primeiro, tá? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor não é algo que Deus tem no depósito. Amor não é alguma coisa que Deus tem na fábrica. Não. Ele é amor. A sua essência é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Deus nos mandou o seu Filho unigênito, morreu por nós, realizou a redenção, Deus o ressuscitou, Deus nos gerou na ressurreição, gerou a igreja. Para que ele fez tudo isso, fez essa doação do Filho? É para nós hoje podermos viver por meio dele. Até a nossa vida cristã, irmãs, depende de Cristo. Sem Cristo, irmão, nós não vivemos, tá? Nisso consiste o amor, não que em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senão sequer nós teríamos o que qualificação de receber a fé, muito menos o amor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós
e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu duvido que você tenha entendido esse versículo. Deus não é perfeito? Deus não é a própria verdade? Deus não é a realidade? Deus é amor. E como o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado pelo homem? Alguém me explica? Ficou difícil, né? Mas como está escrito aqui? Ninguém jamais viu a Deus. Deus é invisível. Ninguém consegue vê-lo. Mas se amarmos uns aos outros, Deus então permanece em nós. Quer dizer, no amar uns aos outros, Deus aparece entre nós. Não sei se você entendeu. Deus é invisível, eu não enxergo, não vejo. O mundo não vê. Mas quando nós começamos a viver a vida da igreja, né, pela fé, esperança, e gera um amor, pelo rio da graça, gera amor, nós então passamos a amar uns aos outros, nos edificar. E ao amarmos uns aos outros, irmãos, alguma coisa está sendo tecido em nós. E ao ser tecido, Deus aqui, Deus permanece em nós. Não sei se você entendeu. As pessoas conseguem ver que Deus está aqui. Porque como nós conseguimos nos entrelaçar sem Deus? Se o amor é Deus, eu só consigo me entrelaçar com você no amor. E quem fornece o amor? É Deus. Então quando nós nos amamos uns aos outros, quem é visto aqui? Deus é visto aqui. Deus é invisível, mas Deus consegue ser visto quando nós nos amamos uns aos outros. E nisso o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Eu acho que quando eu comecei a falar, tecer esse tecido de amor, alguns irmãos devem ter pensado, esse Pedro está inventando. De onde na Bíblia ele enxergou esse tecido de amor? Essa história de amor, onde ele tirou isso? Irmãos, é daqui. Por que o amor precisa ser aperfeiçoado? Tá bom, vou avançar mais um pouco. Se você não entendeu, vou avançar mais um pouco. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar melhor. 1 Coríntios 13. Eu tenho um tempinho, espero que esse tempo dê para explicar tudo isso. Vamos lá. 1 Coríntios 13. Irmãos, Paulo fala no capítulo 13 sobre o amor. Ainda que eu faça boas ações, ainda que eu faça 1000 obras para Deus, ainda que eu me sacrifique, queime o meu corpo em favor dos outros, irmãos, se não tiver amor, nada serei, nada vale. Porque o que tem que ficar, irmãos, o produto final tem que ser amor. Ainda que eu distribua, versículo 3, todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em outras palavras, irmão, a nossa vida cristã, a nossa vida da igreja tem que produzir o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, tal. Não é isso que eu quero ler. Vocês já estão, né, cansados de ler esses versículos, né? Versículo 8, o amor jamais acaba. Vocês entenderam? O amor jamais acaba. Havendo profecias, a palavra profética um dia, irmão, desaparecerá, sabia?
Hoje a palavra profética é tão importante, que numa noite escura nos ilumina como uma candeia, nos dá direção, nos alimenta e faz a obra de Deus seguir adiante. Mas quando chegar naquele dia, até a palavra profética não será mais necessária, sabe disso? Porque Deus já produziu o amor. Havendo profecias, irmãos, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, ciência, passará. Porque hoje vivemos as coisas ainda em parte. Porque o perfeito ainda não terminou em nós. O trabalho não terminou em nós. E o perfeito é no amor, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, a palavra da fé, a palavra profética, é justamente está nos levando cada vez mais para a realidade de Deus. Nós não chegamos ainda no que é perfeito, mas nós estamos chegando lá, pela palavra profética, pela fé, impulsionado pela esperança, estamos chegando lá. Mas, irmãos, tudo isso é para produzir o perfeito. E quem é o perfeito, irmãos? É o amor. Por isso ele fala, o amor jamais acaba. Versículo 10, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, hoje ainda vivemos as coisas que são em parte, porque nós ainda não chegamos na plenitude, não chegamos no que é perfeito, mas estamos já em direção ao perfeito. A realidade de Deus está nos enchendo até a plenitude de Deus. Mas quando chegar lá, irmãos, vamos ter o que é perfeito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então enxergue você o que é mais importante. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Não terá mais um véu, não terá mais óculos, né? Nós vamos ver face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Então, irmãos, a edificação da igreja, Deus ter gerado a igreja através da morte e ressurreição de Cristo. Deus nos trouxe para o corpo de Cristo como membros. Hoje, irmãos, nós estamos aqui na terra para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Nós estamos indo para as ruas, irmão, resgatar mais pessoas, né? Para realmente completar o número dos que precisam ser salvos para a edificação da igreja. E por outro lado, estamos em luta de reinos, lutando contra o império das trevas para resgatar as pessoas, porque nós precisamos trazer o reino de Deus de volta. Aí nesse processo todo, irmãos, Deus nos supre com a palavra profética. Deus nos supre através da imersão da palavra. Essa palavra está transformando a nossa alma. E quando Deus consegue invadir a nossa alma com a sua realidade do rio da graça, o que está acontecendo? Irmãos, o próprio amor, a essência de Deus está nos inundando. Está enchendo cada parte do meu ser, do seu ser. E nós passamos o quê? Nós passamos a nos entrelaçar com Deus e com os homens. Colossenses 2. Eu vou mostrar um vocábulo em português que eu não sabia que tinha. Aqui, ó.
versículo 2. Colossenses 2:2. Para que o coração deles quem? Dos colossenses, dos laodicenses, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Pedro está inventando esse negócio de tecido de amor. Pedro está inventando esse negócio de urdidura e trama. Isso não está na Bíblia. Mas veja esse versículo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Essa palavra vinculado em grego é sumbibazo. Sumbibazo em grego. Sumbibazo, irmãos, aqui está tentando explicar o que é juntar, agregar, unir, ligar em afeição, quer dizer, em amor. É unir, ligar em amor. Vir a ter a mesma opinião. Esse é o significado do grego. Eu achei uma palavra maravilhosa em português. Coalescer. Procure o seu dicionário. Coalescer. Quanto aqui já conheci? Acho que tem alguns que são eruditos daqui, né? Coalescer. Alguém já conhecia o que é coalescer? Alguém já conhecia? Coalescer? O que é coalescer? Eu vou pedir para projetar. Pode projetar. É juntar de maneira intensa, unir com força, aglutinar. As raízes da planta se uniram e coalesceram. Mas eu acho que a parte de baixo fica melhor. Por extensão, é juntar as partes dispersas ou soltas, transformar-se numa única coisa. Irmãos, isso não é um tecido? Pensa de novo, leia de novo. Essa segunda parte. Juntar as partes dispersas, transformar-se numa única coisa. O amor de Deus não é a urdidura, fios verticais? E o amor de Deus, como fios verticais, estão dispersos. Os fios estão dispersos, estão soltos. Mas precisa unir com força. Mas como é que os fios verticais conseguem unir com força? Não conseguem. Então precisam dos fios transversais. E precisam estar entrelaçados com os fios transversais. Concorda comigo ou não? Isso é coalescer. Bom, que palavra maravilhosa. Nós temos um bom português. O português é maravilhoso. Vem do latim coalescere. Irmãos, é maravilhoso. Gostei demais dessa palavra. Por isso que na versão restauração traduziu vinculados para entrelaçados. Vinculados ainda não tem o significado suficientemente forte. Mas, irmãos, é coalescer. Estão coalescidos. São fios que estavam soltos e agora, uma vez foram tecidos com os fios transversais, agora sim, irmãos, eles estão firmes, compactos, ajustados. Vocês conseguem ver o que eu estou vendo, não?
Irmão, essa é a obra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos passarem aquele vídeo de novo do tear. Dê uma olhada no que o Senhor está fazendo com você e comigo. Olha ali, ó. Os fios estão sendo coalescidos. Os fios soltos, aqui na minha camisa não estão mais soltos. Estão coalescidos aqui, ó. Olha lá. E quem que traça o fio horizontal? Transversal. Irmãos, é a lançadeira. E Cristo é a lançadeira. Olha lá. Agora vamos chegar no final, né, fazer câmera lenta. Vamos ver qual o trabalho, né, do Espírito. Isso aí é urdidura, são fios longitudinais, fios transversais são, olha lá. Essa lançadeira está puxando um fio transversal, tá vendo? E aí então quando muda de novo, né, os fios, a urdidura, os fios ficam trançados. Ontem um irmão que trabalha na área de hotelaria veio falar comigo depois da reunião. Ele disse que aqui no Brasil nós não temos um algodão tão bom para formar fios de algodão de alta qualidade. Mas no Egito tem algodão extremamente de altíssima qualidade. Aqui nós conseguimos fazer, né, nosso tecido de algodão, 300 fios por polegada quadrada. Temos aqui 400 fios por polegada, né? 180, 200, 400, talvez no máximo, não sei se é 600, 700, isso já de altíssima qualidade. Mas os fios do algodão egípcio, e com a tecnologia para fazer fios, irmãos, são tão finos, chega a ter 1000 fios em cada polegada quadrada. Sabe quanto é cada polegada quadrada? Pega 2,5 centímetros de altura e 2,5 centímetros de largura, e você conta a quantidade de fios, são 1000 fios. Os 1000 fios, irmãos, você põe a mão assim, que nem uma seda, tão gostoso. Esses fios são tão finos, você não enxerga vazio, mas não tem mais vazio. Pega esse meu tecido aqui, ó. Você olhar para a luz assim, ainda tem vazio. Mas o de 1000 fios não tem mais vazio. E chega a brilhar. Irmãos, chega a brilhar. De tanto Cristo estampar Deus em você, chega a brilhar com o resplendor do sol. Vai estar tão fechado que não haverá vazio nenhum, e é tão gostoso ao tato. Esse tipo de lençol só tem nos hotéis de altíssima qualidade, hotéis 6 estrelas para cima. Eu acho que eu nunca fui. Mas Deus está tecendo isso com você. A grande luta do apóstolo, irmãos. Não terminei, peraí. Isso está, irmãos, em Efésios capítulo 4. Você sabia que Efésios capítulo 4, quando fala na edificação da igreja, por isso que eu disse que a edificação da igreja está tecendo esse tecido de amor. É a mesma coisa. Edificação da igreja é o tecido de amor que está acontecendo para Deus poder habitar. A habitação de Deus no Espírito está fazendo esse tecido de amor. Por quê? Olha aqui.
no versículo, Efésios 4, no versículo 12 fala, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são para aperfeiçoar os santos, para que os santos façam a obra do ministério. Irmãos, qual é a obra do nosso ministério? Esses homens que Deus deu para a igreja, irmão, não são para substituir-nos, são para nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar para quê? Para a edificação, do corpo de Cristo. Estamos sendo aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. Mas que é a edificação do corpo de Cristo? Dá uma olhada no versículo 16. Senhor, minha garganta está indo embora. 16. De quem? Da cabeça, Cristo. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas você nunca percebeu que esse versículo está falando dessa tecelagem? Por quê? Porque a palavra todo o corpo bem ajustado e consolidado é a mesma palavra para coalescer. É a mesma palavra, irmãos, para tecer. A versão Restauração traduziu bem ou consolidado para compactados. Mas, irmãos, compactado ainda não traduz bem a ideia. Os fios realmente precisam estar bem ajustados, realmente existe essa palavra técnica para tecido, é compactar o tecido, compactar o tecido. Mas a compactação do tecido, irmãos, é feito já na tecelagem. Quanto mais o fio é de alta qualidade, mais fino é o fio e de alta qualidade, mais consegue preencher todos os vazios e compactar bem. Irmãos, isso é tecer. Deus está nos ensinando como tecer esse tecido de amor, edificando-nos uns com os outros, através de juntas de suprimento. Nós temos entre nós juntas de suprimento, e cada parte, irmão, cada um tem a sua parte, cada um tem a sua função. Você é importante e eu sou importante, Eu então passo um fio aqui, passo um fio ali, ajudo os irmãos, não é isso? Com a imersão na palavra, não é isso? O que está acontecendo, irmãos? Nós estamos tecendo esse tecido bem compactado, bem ajustado, estamos edificando a igreja. Esse aumento de si mesmo em amor, esse aumento, irmãos, é um aumento desse tecido, esse tecido do amor. Estamos sendo entrelaçados em amor. Ó Senhor Jesus, como é que eu faço para os irmãos entenderem isso? Isso que está aqui, está borbulhando aqui dentro de mim, Não sei como explicar para os irmãos. Por isso, irmãos, quando chega em Efésios capítulo 3, aí que Paulo enlouqueceu mesmo. Paulo falou assim, versículo 16, Efésios 3,16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Quem é o homem interior? Quem é seu homem interior? Quem é meu homem interior? É principalmente o seu espírito. O seu espírito é a parte principal do seu homem interior. Então, irmãos, embora o nosso espírito, depois da nossa salvação do espírito, depois da nossa regeneração, novo nascimento, já está conectado, reconectado com Cristo, não é isso? Por meio de Cristo, reconectado com Deus.
Então, aparentemente, nosso espírito não tem mais problema. Mas o nosso espírito, irmãos, precisa ser fortalecido pelo Espírito. Vocês não estão me entendendo? O meu espírito ainda depende do meu comando. A Bíblia não fala assim, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quer dizer, o profeta, ele tem que acionar o seu espírito. Então, irmãos, embora o meu espírito já está conectado com Deus, mas, irmãos, eu preciso ser fortalecido pelo Espírito. Não estão me entendendo, né? Por isso eu falei, irmãos, precisamos do exercício do Espírito. Precisamos exercitar o Espírito. Exercita-te pessoalmente na piedade. Não apague o fogo que há em ti, né? Exercita o Espírito, ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, o Senhor nos deu um presentão, que é a imersão na palavra profética. Eu, ao mesmo tempo, posso exercitar meu espírito invocando o nome do Senhor, mas eu posso também fortalecer o meu homem interior com a palavra profética, com a imersão na palavra. E conforme, irmãos, vou entrando na imersão na palavra junto com os irmãos, ou sozinho, não tem problema. O que está acontecendo, irmão? Primeira coisa que eu estou fazendo, estou fortalecendo o meu espírito. E quando fortaleço o meu espírito com a imersão na palavra, irmãos, essa palavra que eu estou imergindo no espírito, passa a influenciar a minha alma. A minha mente começa a se renovar. A minha mente estava um pouco tempo atrás na novela, no futebol, não é isso? No dinheiro que eu tenho que ganhar amanhã, conta que eu tenho que pagar na segunda-feira, mas de repente com a imersão na palavra, irmãos, começa a renovar a minha mente. A minha mente renovada começa a abrir porta para o Espírito. E quando abre a porta para o Espírito, irmãos, o que acontece? Você convida Cristo para habitar no seu coração. Você fala, Cristo vem, toma conta da minha mente. Seja Senhor também da minha mente. Não fique confinado no meu espírito. Eu vou abrir a minha casa para ti. Então Ele vai entrar no seu coração, na sua mente, emoção e vontade. E o que vai acontecer, irmãos? Cristo está enchendo com o quê? Com a realidade de Deus, que é a graça, a verdade, os atributos de Deus, a justiça, a santidade, a glória de Deus, está enchendo em você, que é, irmãos, a própria essência de Deus, que é amor. Deus está enchendo você. Quando você abre a porta da sua alma, Deus está enchendo a sua alma com o amor de Deus. Quando Deus começa a encher a sua alma com o amor, o que acontece? Assim habite Cristo no nosso coração pela fé. Ainda não chegamos na perfeição, mas pela fé estamos no caminho. Estando vós arraigados e alicerçados aonde? Em amor. A sua alma que estava tão desligada de Deus, começa a lançar raízes no amor, em Deus. Começa a ser alicerçada no amor. Não é maravilhoso? Ou só eu que estou querendo ficar louco? Uma vez, permitindo que a graça invada a sua alma, e enchendo você com o amor, arraigando você, lançando raiz no amor, alicerce no amor, o que vai acontecer? Você vai passar a compreender com todos os santos. Finalmente você vai compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. Mas de quê? Eu não sei de quê, mas é de Cristo. Essa coisa tão imensa que eu passei a entrar nessa nova dimensão, irmãos, porque você passa a estar em outra dimensão.
Você não está mais aqui na terra, você está na dimensão de Deus. Então você é levado para realmente ver com outros olhos, olhos espirituais, não mais materiais, qual é a largura de Cristo, qual é o comprimento de Cristo, qual é a altura de Cristo, qual é a profundidade de Cristo. É uma coisa que eu nunca vi. E você passa a ver com os olhos da fé, passa a ver com o seu espírito, e a sua alma começa a perceber essas coisas. E que vai acontecer, irmãos, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Por isso que eu estou dizendo para o irmão, estou louco, porque a minha mente não alcança, o meu entendimento não alcança essas coisas, mas o meu espírito alcança, e leva a minha alma para ter um pouco de percepção disso, e compreender o amor, e conhecer o amor de Cristo, irmãos, que excede todo entendimento. E dessa forma, irmãos, nós vamos ser enchidos, preenchidos, até a plenitude de Deus. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você nunca pediu isso para o Senhor, nem imaginou que pudesse existir essa coisa de tecer o amor, tecido de amor entre nós, irmãos. Essa coisa perfeita que Deus está fazendo entre nós, que é a própria edificação da igreja. Nunca pensamos, nunca imaginamos, irmão, Deus pode fazer infinitamente mais. Mas, como Ele vai fazer? Conforme o seu poder que opera em nós. Esse tear divino está na igreja. O poder de Deus está operando. Eu não sei qual é o barulho do tear. Deus está tecendo. Quando o Senhor voltar, você vai ver isso. Era isso que o irmão Pedro falava, eu não estava entendendo. Colossenses 2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado, entrelaçado, juntamente em amor, no amor, irmãos, em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, irmãos, porque é um entendimento fora do comum, fora da nossa dimensão, né? Para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo. Bom, Cristo está fazendo esse trabalho em nós, e por meio dele, irmãos, Ele é o centro conector, Ele é a lançadeira, Ele está nos costurando, nos entrelaçando entre nós e entrelaçando com Deus, com fios de altíssima qualidade. Esse fio é melhor do que fio egípcio. Vai ser um tecido tão gostoso para você passar a mão. Coisa linda, vai brilhar. Brilho, amém? Ó Senhor Jesus. Em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com o quê? Com raciocínios falazes. Que são raciocínios falazes? Quem sabe? É um discurso para persuadir, é um discurso ilusório para enganar, é fraudador. Não caia nesse engano.
o que Deus tem para você é muito superior ao que esses estão querendo apresentar para os colossenses, a filosofia grega, misturada com a cultura dos gentios e com o judaísmo. Irmãos, não caia nessa, não caia nessa. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, vamos dar uma olhadinha? 1 Coríntios 1, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo, com a sabedoria do mundo, não conhece a Deus. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Irmão, também a nossa palavra profética aqui é loucura, irmãos. É loucura para os homens do mundo. Porque tanto os judeus pedem sinais, os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria através de homens sábios, os filósofos, cada um com uma teoria, né, com uma doutrina, né, elevada para o homem. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Irmão, não entra na sabedoria deste mundo, não entra na busca de sinais do judaísmo, não entra nessa não. Cristo é ainda a melhor coisa, irmãos. Não busque outra coisa. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Ele vai realizar essa obra maravilhosa. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Só por meio de Cristo, irmãos, essa coisa maravilhosa desse tecido de amor está sendo tecido aqui entre nós. Ó Senhor Jesus. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Deixa eu dar uma olhada nas coisas loucas do mundo aqui. Para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando Deus foi chamar os melhores para o banquete do seu filho, todo mundo se desculpou, teve escusas, porque os melhores rejeitaram o banquete. Deus então mandou buscar nas encruzilhadas os coxos, os defeituosos, os aleijados, os cegos. E nós estamos aqui. Saul, o rei Saul tinha sido ungido por Deus, mas ele tentou ajudar Deus. O profeta Samuel não chegava, e a situação chegou num momento insuportável. Então ele teve que fazer alguma coisa. Ele mesmo foi lá, fez serviço de sacerdote. Aí Samuel chegou: o
que coisa louca você fez. Aí ele ainda falou para o Samuel: olha, você não chegava, você não é pontual, você não tem bom caráter, você me deixou na mão, eu tinha que fazer alguma coisa e fiz. Sabe o que Deus mandou o profeta Samuel dizer para Saul? Deus tem mais prazer em você oferecer holocaustos, sacrifícios, do que em obedecer a Deus. Mas a igreja está precisando, nesse momento, eu preciso fazer alguma coisa. Mas Deus deu uma palavra e você não obedeceu. Irmãos, mas tinha que fazer. Senhor, não dá para esperar mais. Os irmãos estão pedindo, por favor, me ajude, me ajude. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o Senhor não deu ordem para você fazer. Irmãos, é melhor obedecer do que você acha que a igreja precisa de você. Aí, o Senhor falou que o pecado de desobediência e de obstinação, irmãos, é pior. Não vou nem falar. É muito pior. Irmãos, é muito melhor obedecer. Vamos aprender a obedecer. Então, irmãos, graças a Deus, Saul, ele mesmo foi rejeitado por Deus por isso que fez. Deus então a sua presença já estava com Davi. E o Davi servia Saul. E Saul procurava tirar-lhe a vida. Ele teve que fugir até o ponto que não podia mais estar perto. E Jonatas falou para ele: sai que meu pai quer matar você, vai embora. Ele fugiu. E o rei Saul procurava matar Davi. Davi teve que fugir, vocês se lembram? Ele procurou um sacerdote dizendo que os que estavam com ele estavam morrendo de fome. E o sacerdote acabou dando o pão de Deus. Isso era proibido. Mas por uma situação daquela, Deus permitia. E Saul veio e matou os sacerdotes. E ele teve que refugiar na caverna de Adulão. E os que estavam com ele, irmãos, na caverna de Adulão, formou um exército de Davi para lutar pelo reino de Deus. E esse exército começou com quem? Quem era o que estavam na caverna de Adulão? Os que estavam em aperto, os que eram endividados e os que eram amargurados de espírito. O melhor exército estava com Saul e o pior estava com Davi. E Deus chamou as coisas loucas para fazer parte do exército dos trabalhadores da última hora. Quem curou, quem deu o caminho para a cura de Naamã, comandante do exército sírio? Foi uma menina. E essa menina em hebraico é Catã. Catã significa pequeno, insignificante e sem nenhuma importância. Irmãos, Deus hoje está chamando pessoas sem importância, pessoas insignificantes, que era escrava, aquela menina era escrava, trabalhava na casa do comandante. Irmãos, ela foi a única que falou a um profeta em Israel: ele pode te curar. Porque o comandante estava com lepra. Vocês sabem que a lepra é um pecado muito sério. Dá uma lida em Levítico capítulo 13.
A lepra, irmãos, é contagiosa no Antigo Testamento. Tinha que ser isolado. Alguém tinha que ser isolado. Fica fora do arraial. Irmãos, é uma coisa muito séria. O que significa lepra? Qual o significado espiritual da lepra? Irmãos, é a rebelião. É o pecado de rebelião. E a rebelião, irmãos, geralmente começa com insatisfação no coração. Você tem uma insatisfação no coração com alguma coisa ou com alguém. Com a obra do Senhor, com a liderança, com a palavra do Senhor, com o jeito das coisas, que as coisas são levadas. Você tem uma insatisfação e você não tratou com isso. Irmão, cuidado. Você sabe que se você não tratar de uma gripe e curar totalmente, essa gripe amanhã pode virar uma pneumonia. E pode vir a matar você. Por isso, irmãos, cure se você tem alguma insatisfação. Se você tem algum problema no coração, irmãos, procure se limpar. Porque amanhã vai virar lepra. Assim como Miriam em Números 12, rebelou-se contra Moisés, estava com lepra. Geazi, a continuação da história de Naamã, nós não lemos, também acabou tendo lepra. O rei Uzias também acabou tendo lepra. Irmãos, cuidado, a lepra tem que ser afastada da congregação. Irmãos, o que tudo isso nos ensina? O segredo da bênção, irmãos, é ser simples. Seguir a palavra, que certamente nos conduzirá a Cristo. Porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não busque sabedoria e conhecimento fora de Cristo. Não acha que você é bom o suficiente para julgar o caminho da igreja, a palavra profética? Quem é você? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. No fluir do rio da graça, irmãos, revelado em Efésios, Deus derramou abundantemente sobre nós a sua graça em toda sabedoria e prudência. Eu já li esse versículo, já expliquei Efésios 1, versículo 8 para vocês. Concedendo-nos o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Efésios 1, 17. Então, irmãos, a fé na palavra e obediência é que tem nos proporcionado testemunhar nesses últimos anos, irmãos, tanta sabedoria de Deus na condução da igreja. Você não está de boca aberta o que o Senhor está fazendo com a igreja? Irmãos, eu estou como quem sonha. Com quanta sabedoria Deus está nos conduzindo. Esses homens difíceis, esses homens obstinados, teimosos, não é? Difícil trato. Graças a Deus, Deus está conseguindo fazer uma coisa maravilhosa entre nós. Estamos invadindo as ruas, pregando o evangelho do reino. O império da serva está assustado conosco. Quem somos nós para fazer isso, irmãos? É Cristo. É a sabedoria de Deus. Tudo isso, irmãos, está na palavra profética, que está executando a obra de Deus. Então ninguém vos engane com raciocínios falazes, irmãos, ou com argumentos interessantes, porém falsos. Isso está na King James atualizada. Conforme já dissemos, irmãos, a influência do embrião do gnosticismo já estava, incluindo a filosofia grega, já estava penetrando na igreja com seus argumentos persuasivos, tendo a aparência de sabedoria. Irmão, não vai atrás disso. Ó Senhor Jesus. Embora ausente fisicamente, Paulo estava com eles em espírito, alegrando-se e verificando a boa ordem e a firmeza da fé deles em Cristo. Tendo Cristo como cabeça, irmãos, tudo entra em ordem.
Por isso é importante guardar uma boa base sólida na fé dele. Eu estou terminando de ler aquele trecho da palavra em Colossenses. Então, como, irmãos, eles receberam Cristo Jesus pela fé, agora então deve andar nele. Andar é proceder no dia a dia, nossa conduta, nosso procedimento, nosso comportamento. E Deus então enviou seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele, e foi precisamente para esse fim que Cristo morreu, para ser tanto Senhor de mortos como de vivos. Está em Romanos 14, versículos 7 a 9. Então, nós devemos estar nele radicados, edificados, está em 1 Coríntios 3, 9, confirmados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graça. Quer dizer, versículo 7, Colossenses 2, os apóstolos, irmãos, são cooperadores de Deus, e nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus, e a nossa raiz é na terra, no amor, e nosso edifício está radicado, está alicerçado no amor. Então, queridos irmãos, nós não somos uma organização religiosa, nós somos a lavoura de Deus, né? Como uma planta precisa extrair todos os nutrientes do solo, nós lançamos raízes em Cristo para extrair todas as riquezas de Cristo para ser a nossa realidade. E só nós somos edificados em um edifício ajustado e bem compactado, que é sumbibazo, de novo, entrelaçado, tecendo esse tecido de amor. Irmão, nós estamos sendo o quê? Edificado numa habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, versículos 21 e 22. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 16, 18 que Ele edificaria a sua igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E a parte da edificação do corpo de Cristo, Deus entregou para a igreja terminar. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Vamos terminar essa edificação, vamos terminar esse tecido de amor. Amém. Jesus é o Senhor.